com o alto patrocínio. BNI, abrindo caminhos para o desenvolvimento. Bem-vindo! Este é o Semanário Económico, o seu programa de informação e análise económica. O desempenho da Bolsa de Mercadoria de Moçambique ainda não é satisfatório. Sentimos que temos que incrementar o esforço tendente à melhoria, portanto, do nosso desempenho no mercado. Bolsa de Mercadoria de Moçambique carece de fundo de liquidez e de garantia. Precisamos de ter esses fundos para esse circuito. Lei de conteúdo local vai impulsionar a inclusão das empresas nacionais. A reestruturação do setor empresarial público deverá passar por o mercado de capitais. Aquele é o caminho para reestruturar o setor público. O crescimento demográfico pode comprometer o desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo de Moçambique. O crescimento demográfico não é necessariamente uma dádiva, é um custo. É agricultora e precisa de garantia para financiar o seu projeto? O Fundo de Desenvolvimento Agrário e o Banco Nacional de Investimento têm a melhor solução para si. Submeta já o seu projeto ao Fundo de Garantia do Setor Agrário e beneficia de uma linha de cobertura de crédito até 80%. O apoio é destinado às cadeias de valor de cereais, leguminosas, hortícolas, fruticultura, produção animal, entre outros. Se é micro, pequeno ou médio agricultor, se faz parte de uma associação de produtores agrícolas ou tem projetos de investimento no setor, não perca a oportunidade e apresente o seu projeto nas direções provinciais de Agricultura e Segurança Alimentar, Serviços Distritais de Atividades Económicas, Delegações Provinciais do Fundo de Desenvolvimento Agrário e nos escritórios do Banco Nacional de Investimento, FDA e BNI, estimulando a produção, processamento, comercialização e toda a cadeia de valor do setor agrário. Especialistas em assuntos demográficos receiam que o contínuo crescimento populacional do país pode representar um entrave ao almejado desenvolvimento econômico sustentável e inclusivo do país, na medida em que, segundo eles, limitam os esforços governamentais de alargamento ao acesso de serviços básicos como a educação, a saúde, a energia ou rede de transportes. Os especialistas demográficos do país, reunidos em conferência recentemente realizada em Maputo, esgrimiram argumentos sobre os efeitos nefastos, ou não, do crescimento populacional para as economias mundiais, tendo chegado à conclusão que existem resultados positivos decorrentes dos esforços governamentais no sentido de alargar o acesso a serviços públicos de educação, saúde, energia ou rede de transporte, mas que estes foram limitados pelo constante aumento demográfico, constituindo, assim, um ónus para o desempenho das políticas públicas de proteção social. O crescimento populacional cria mais pressão sobre a procura dos bens e serviços públicos, não é? E nessa base isso cria maiores desafios do ponto de vista de desvios de recursos de investimento em outras áreas para investimento em áreas sociais que são fundamentalmente para garantir que as pessoas tenham educação, tenham saúde adequada. E pouco se investe em outras áreas produtivas, como por exemplo infraestruturas de produção, estradas, pontes e por aí fora. O crescimento demográfico não é necessariamente uma dádiva, é um custo. Quando a população aumenta drasticamente e a economia não acompanha esse crescimento, nós vamos ter problemas profundos de gestão de recursos. Isto é visível, por exemplo, ao longo dos últimos 5 anos. A população aumentou bastante, mas o crescimento económico não permitiu absorver esta população que cresceu, não a incluiu no mercado de trabalho. Com base nos dados do Censo Populacional 2017 publicados no presente ano, atualmente o país conta com 27,9 milhões de habitantes contra os 20,6 milhões de 2007, um aumento em cerca de 35%. Em resultado da dinâmica das suas principais componentes, natalidade,
mortalidade e migração. Este crescimento poderá ser acompanhado por transformações na estrutura etária da população e devido à sua relação com o processo de desenvolvimento socioeconómico. As alterações da estrutura etária da população podem constituir uma oportunidade ou desafio a este processo. Os dados indicam ainda para uma redução da população economicamente ativa de 69,2% em 2007 para 57,6% em 2017 e, por outro, um aumento da taxa de dependência demográfica de 95% em 2007 para 99,5%, ou seja, quase 100% em 2017. Não é desenvolvimento, isto é subdesenvolvimento. Isto não é uma questão do governo, isto é um problema da sociedade. As estimativas de crescimento demográfico feitas por António Francisco são de que no presente ano o país conta com 30,4 milhões de pessoas contra os 29,5 milhões projetados pelo INE. Numa projeção de médio e longo prazo, ele estima que a população moçambicana chegue a 65,3 milhões em 2050 e 97,5 milhões em 2075. Então, tendo em conta que os estudos internacionais mostram que para cada 1% de crescimento populacional é preciso cerca de 6 a 7% de expansão do PIB, unicamente para compensar o custo de expansão demográfica. E, mesmo considerando apenas a metade, significa que o PIB moçambicano devia crescer entre 12 a 15%, unicamente para sustentar o crescimento populacional. Independentemente do que seja agora a ação do governo ou a ação da economia, etc., há uma coisa que é praticamente previsível e inevitável. É que dentro de 20 ou 30 anos, nós vamos ter 60 milhões de pessoas. Portanto, isso é um dado adquirido, a menos que haja uma calamidade que destrua a população. Olhando para as projeções feitas pela ONU sobre o crescimento demográfico, em África estima-se que até 2050 a população africana deverá duplicar, passando de 1,3 milhões para 2,5 mil milhões de pessoas. Portanto, este é o dilema que pode ser esperado por muitos países africanos no futuro, em que o crescimento econômico não acompanha o aumento da população e a pobreza aumenta. O crescimento demográfico pode ser visto como um dividendo demográfico, sobretudo quando se tem uma população maioritariamente jovem, na medida em que implica maior massa contributiva para alavancar a economia. Porém, o Ministério da Economia e Finanças alerta que deve-se ter em atenção que tal dividendo não é obtido de forma automática, ou seja, bastando haver uma população maioritariamente jovem, pois, para tal, essa população deve ser verdadeiramente ativa e haver uma mudança na estrutura etária atual. Se a população não estiver em condições de trabalhar para contribuir para este crescimento econômico, seria muito difícil nós considerarmos um bónus. Para que de facto seja um bónus, esta população, para além de trabalhar, tem que estar associada a uma transformação desta mesma população, da estrutura populacional, para uma estrutura populacional diferente daquela que nós temos, que o professor António Francisco mostrou, onde a base é muito largada e a mediana é 16,6. Em 2018, o volume de mercadorias transacionadas via Bolsa de Mercadorias de Moçambique rondou aos 828 mil meticais. Contribuíram para este montante a comercialização de 110 toneladas de feijão-manteiga e 58 toneladas de milho ao preço de 7 meticais e 10 meticais, respectivamente. Todavia, segundo a PCA daquela instituição, a inexistência de um fundo de liquidez e de garantia que se possa dinamizar este processo de mercadorias estão entre os principais constrangimentos que inibem o bom desempenho da Bolsa de Mercadorias de Moçambique. Nós não tínhamos até janeiro deste ano, não tínhamos uma central de valores imobiliários, que é muito importante para o circuito bolsista. Não tínhamos também uma central de arbitragem, um tribunal arbitral para resolver disputas que ocorrem no ambiente do circuito bolsista, mas já temos. E também não tínhamos o sistema de liquidação financeira. Estamos a trabalhar para termos uma câmara de compensação. Neste momento, a Bolsa de Mercadoria de Moçambique ainda em processo de criação de outros instrumentos ou mecanismos, como é o caso do Fundo de Liquidez e do Fundo de Garantia. Precisamos de ter esses fundos para esse circuito. A Bolsa de Mercadoria de Moçambique lembra sobre a persistência de questões candentes que precisam ser atendidas de modo a tornar o mercado bolsista mais apetecível e competitivo. Uma bolsa precisa de capacitar o mercado em termos de
informação pontual sobre os preços que existem, sobre as mercadorias que existem e colocar o comprador e o vendedor a dialogarem. E esse diálogo pode ocorrer em ambiente físico, que já estamos a fazer. Começamos este ano com o primeiro leilão experimental, que se realizou na localidade de Nanjua, distrito de Ancoabe, província de Cabo Delgado. Temos em plano a realização de leilão no distrito de Malema, leilão de diversos produtos. E esses são esforços que nós estamos a fazer como instituição. Mas existe também uma projeção de implantação de uma plataforma eletrônica, onde também os pequenos agricultores, os comerciantes, podem dialogar por via digital, tanto através de celular ou computadores, ou vir aqui diretamente, tanto para a definição de preços. Um dos grandes entraves que a Bolsa de Mercadoria de Moçambique está a enfrentar atualmente está ligado com a questão de certificação. É que as infraestruturas de armazenamento devem ser todas certificadas, um assunto que está em cima da mesa para discussão com os demais parceiros. A Bolsa de Mercadoria de Moçambique é um instituto público, criado em 2012 pelo governo de Moçambique, cujo objetivo social consiste no estabelecimento de um mercado organizado de mercadorias, zelando pela respectiva organização, transparência e eficácia. Lei de conteúdo local vai impulsionar a inclusão das empresas nacionais. A organização de um mercado bolsista de mercadoria requer o estabelecimento de regras e procedimentos que possam regular o seu normal funcionamento. Este aspecto organizativo está nas ações prioritárias da gestão da BMM, conforme o entendimento existente sobre o impacto positivo que poderá ter o desempenho da instituição, o melhoramento do quadro institucional do mercado de mercadorias de Moçambique. A primeira intervenção da Bolsa de Mercadoria de Moçambique no mercado ocorreu no ano de 2014. De lá para cá, a avaliação que se faz da eficácia relativamente ao propósito da sua criação ainda não pode ser considerada de satisfatória. Sentimos que temos que incrementar o esforço tendente à melhoria, portanto, do nosso desempenho no mercado. Isto deveu-se ao facto de que, desde o princípio, portanto, digamos, em 2014, quando a Bolsa já começa a operar, ela começou primeiro pelo recrutamento de funcionários, não é? Recrutamento e formação, ações de base da instalação física da própria Bolsa e começou com o orçamento zero. Uma das principais prioridades do próximo ciclo de governação, no que tange à área económica, deverá passar pela reestruturação do setor empresarial do Estado. Tema que ao longo dos últimos 4 anos, sensivelmente, foi objeto de análise e discussão de vários níveis e com diferentes atores interessados. Com efeito, o Ministro da Indústria e Comércio acredita que o caminho para reestruturar o setor empresarial público, sobretudo no que as questões de financiamento diz respeito, deverá passar, em grande medida, pela Bolsa de Valores de Moçambique. O processo de reestruturação do setor empresarial do Estado deverá passar em grande medida pela capitalização das empresas através da Bolsa de Valores de Moçambique. O governo aposta neste procedimento sustentado pelo recente sucesso da operação da HCB, que superou as expectativas. Aquele é o caminho para reestruturar o setor público. Mas esse setor público pesa no orçamento do Estado 430 milhões de dólares ano. Vou repetir o número: 430 milhões de dólares ano. Em que subsídios, garantias, há quantos anos? Se a HCB tivermos coragem de abrir o capital e pôr para que os moçambicanos participem, no próximo ano tudo faremos para que outras empresas públicas
também se abre ao capital para a participação do setor privado, olhando para a eficiência orçamental. O setor privado também vê com bons olhos que parte da solução dos problemas do setor empresarial do Estado passe pela sua capitalização via Bolsa de Valores de Moçambique. Exemplo da HCB, que já foi uma ponta de partida, é preciso que as outras empresas do Estado ou públicas possam ver a Bolsa como financiamento alternativo. Muitas das empresas participadas pelo Estado acumulam dívidas no setor bancário, quando poderiam ter optado por este caminho da Bolsa. Em declarações recentes ao Semanário Econômico, o presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Moçambique sublinhou que a instituição está preparada para apoiar esse processo através de seus vários instrumentos. A Bolsa de Valores já jogou seu papel no passado, mas está preparada para ser um elemento determinante para a alienação parcial de participações sociais do Estado. Estamos preparados e temos tido uma boa articulação. Aliás, dizer que a Bolsa de Valores é tutelada pelo Ministro da Economia e Finanças, que também é tutela do Instituto de Gestão de Participações do Estado, que temos um bom diálogo, uma boa parceria e temos estabelecido contactos permanentes, regulares. Aliás, temos um memorando de entendimento com a IGEP e, no momento apropriado, vamos poder fazer, e posso aqui dizer que há várias empresas participadas em particular, que têm interesse, estão-se a organizar, estão-se a estruturar, que é para dispersar o seu capital ao nível da Bolsa de Valores de Moçambique. A ausência da lei de conteúdo local não constitui um impedimento da participação das empresas nacionais de cadeia de valor da emergente indústria do petróleo e do gás. A asserção é um Instituto Nacional do Petróleo que adianta que, ademais, a legislação em vigor já contempla significativamente o objeto e o alcance da futura lei de conteúdo local, sendo por aí e por enquanto que a participação das empresas nacionais dos projetos do gás do Rovuma, em particular, deverá ser contemplada e incentivada. Com a decisão final de investimento do projeto da Área 1 do Moçambique LNG, liderada pela Anadarko, acentuaram-se as discussões sobre as formas de maximizar a participação das empresas nacionais na prestação de serviços e fornecimento de bens aos projetos de gás da bacia do Rovuma. A lei de conteúdo local, que tem sido colocada no centro do debate como sendo a fórmula resolvente para a participação efetiva e significativa das empresas nacionais na cadeia de valor da emergente indústria do petróleo e gás, conheceu um desenvolvimento significativo após a aprovação da proposta final da lei de conteúdo local na última quinta-feira pelo Conselho Econômico. Contudo, o empresariado nacional mostra-se desiludido com as cláusulas constantes dessa proposta e rotula o documento aprovado pelo governo de fiasco e que pertence à participação de 15% via Bolsa de Valores de Moçambique, arriscada, acrescentando haver muitos exemplos de modelos idênticos que foram um fracasso. Outra lamentação no seio do empresariado nacional prende-se com a aprovação tardia do instrumento, tendo em conta que já foram aprovados a maioria dos planos de desenvolvimento. Entretanto, existem opiniões que consideram que a implementação de uma lei de conteúdo local vai estimular a produção interna e gerar postos de trabalho e rendimentos para o país. Criar uma lei de conteúdo local com regulamentos que sejam efetivamente capazes de ajudar o empresariado nacional e ser capaz também de permitir a empregabilidade de muitos moçambicanos. Porém, é preciso ter o cuidado dessa legislação, ela ter a flexibilidade de poder ser, digamos assim, progressivamente adaptada aos contextos locais. Portanto, uma legislação rígida ou demasiado impositiva, ela acaba por ter um efeito contraproducente, que é, em vez de atrair e fomentar o investimento nas pessoas e nas empresas, acaba por afugentar. A futura lei visa igualmente aumentar a participação da indústria nacional de bens e serviços, criando uma base competitiva e ajudará ao desenvolvimento do país. Segundo o diretor de conteúdo local da NH, Vítor Tivana, nos planos de desenvolvimento já estão previstos os serviços que as empresas moçambicanas poderão prestar. Serviços que vêm no plano de desenvolvimento, que nós achamos que pode ser de grande aproveitamento para os nacionais, são serviços de manutenção e oficina, serviços de catering, serviços de segurança, serviços de logística e serviços de suporte. Estou a falar de transporte e outros serviços de escritório. Existe, portanto, a crença de que a implementação de políticas de promoção de conteúdo local tem um impacto muito grande na capacidade das economias emergentes na aceleração do seu desenvolvimento. Desenvolver as empresas locais, incrementar as competências locais
e acelerar a transferência de tecnologia. Notamos que vários países, no início das atividades de exploração de hidrocarbonetos, tiveram dificuldades, portanto, no desenho e implementação das políticas de controle local. E também as empresas locais tiveram que enfrentar algumas adversidades para serem inseridas nesse setor que é de caráter exigente, como é o setor de hidrocarbonetos. O Banco de Moçambique decidiu recentemente, pela segunda vez consecutiva, através do Comitê da Política Monetária, reduzir a taxa de juros de política monetária taxa MIMO em 50 pontos base PB para 12,75%. De acordo com o comunicado do Comitê de Política Monetária, a decisão de reduzir a taxa MIMO é justificada pela melhoria contínua de perspectivas de inflação a médio prazo. O último Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, reunido a 14 de agosto, decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária, taxa MIMO, em 50 pontos base para 12,75%. Decidiu, igualmente, reduzir em 50 pontos base as taxas da facilidade permanente de depósitos e da facilidade permanente de cedência para 9,75% e 15,75%, respectivamente, bem como manter os coeficientes de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional e em moeda estrangeira em 14% e 36%, respectivamente. Para o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, a decisão de reduzir a taxa MIMO é justificada pela melhoria contínua de perspectivas de inflação para o médio prazo, que consolidam a estabilidade deste indicador em níveis de um dígito, embora reconheça que persistem incertezas que justificam a postura conservadora da política monetária. O Banco de Moçambique acredita que a trajetória de queda da taxa MIMO, aliada à melhoria das perspectivas, poderá continuar a contribuir para a redução do custo do financiamento curto e médio prazos. Segundo ainda o Banco de Moçambique, a previsão de uma maior estabilidade de preços internos continua a dever-se à expectativa de menor pressão no mercado cambial, num cenário de procura agregada ainda aquém do seu potencial e de comportamento favorável dos preços internacionais do petróleo. A previsão, refere o Banco de Moçambique, de menor previsão cambial no médio prazo, decorre das expectativas de maiores influxos de moeda externa para financiar a reconstrução pós-desastres naturais e os projetos de exploração de recursos naturais. A nota do Comitê de Política Monetária adianta ainda que existe a expectativa de o preço médio do petróleo no mercado internacional continue favorável, em face do abrandamento da atividade económica global. Adicionalmente, a evolução recente da inflação anual de Moçambique, que tem vindo a desacelerar persistentemente desde fevereiro, até se situar em 2,16% em julho, reforça as projeções de uma inflação baixa e estável no curto e médio prazos. Quanto à atividade económica, espera-se uma desaceleração em 2019, seguida de uma recuperação gradual em 2020, situando-se, mesmo assim, abaixo do seu potencial. Esta recuperação será estimulada sobretudo pelas atividades de reconstrução pós-desastres naturais e pela dinâmica decorrente da materialização dos projetos de gás natural na bacia do Rovuma. A nota adianta ainda que as reservas internacionais continuam em níveis confortáveis, capazes de assegurar cerca de 6 meses de importações, comportamento que reflete uma maior disponibilidade de divisas no mercado, que tem permitido ao sistema bancário suprir as necessidades de importações e vender o excesso ao Banco de Moçambique. O Comitê de Política Monetária refere num outro desenvolvimento que a dívida pública interna continua a aumentar, tendo aumentado para 134,478 milhões de meticais, refletindo a emissão de obrigações do Tesouro em 3,787 milhões de meticais. Sobre o último comunicado do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, que referência se podem fazer relativamente à redução de taxa de juros política monetária? O comunicado de política monetária do Banco Central mostra um esforço desta instituição em reduzir as taxas de juros de referência e um sinal que isto é passado para o mercado, assim como para a economia de Moçambique. Se repararmos para o período de 2016 até 2019, as taxas de juros de referência têm estado a reduzir, e não só as taxas de juros de referência, mas também como as taxas de juros do mercado, as projeções de inflação têm estado a baixar e a taxa de câmbio também tem estado a estabilizar. Isso refere-se a um grande esforço que o Banco Central tem estado a fazer para alinhar os seus indicadores macroeconómicos dentro daquilo que são os seus objetivos de política monetária. Mas
há aqui uma forte intervenção do Banco Central para que esses indicadores possam estar a estabilizar. Por exemplo, quando o Banco Central baixa as taxas de juros de referência, tem como pressuposto que a taxa de inflação média anual estará a reduzir dentro da sua banda de um dígito, que é o planificado dentro dos seus objetivos de política monetária. Isso significa que há perspectivas de redução da inflação e, uma vez que a inflação tem estado a reduzir e a estar estável, o Banco Central tem aqui estímulos e prudência para poder mexer nas taxas de juros de referência, reduzindo ela, porque a inflação tem estado controlada. O que indicia a introdução da Prime Rate pelo Banco Central e o que poderá mudar o nosso sistema bancário e de serviços financeiros no país? Bem, a Prime Rate, hoje unificada entre o Banco Central e a Associação Moçambicana de Bancos, foi um esforço desta instituição, assim como dos bancos comerciais, no sentido de unificar a taxa de referência que os bancos comerciais tomam para poder conceder crédito às famílias, empresas. E no cálculo da Prime Rate há uma participação do Banco Central, com indexante único, e depois há a participação também da Associação Moçambicana de Bancos com o prêmio de custo. A queda da Prime Rate, desde que ela foi implementada no mercado pelo acordo do Banco Central e da Associação Moçambicana de Bancos, mostra uma certa redução no custo do risco, não é? Porque o Banco Central calcula o indexante único, os bancos comerciais, nesse caso representado pela Associação Moçambicana de Bancos, calculam o prêmio do custo, e essa redução no prêmio do custo é um sinal que é passado para o mercado, para as empresas, e os próprios bancos comerciais sentem que o mercado já começa a inspirar alguma confiança do ponto de vista de recuperação, e isso associado tem estado a fazer com que a taxa de Prime Rate baixe. Tem uma vantagem para as famílias, para as empresas, a queda na Prime Rate, porque os bancos comerciais, posteriormente, ao acrescentar o seu spread ou a margem do seu lucro, podem fazer com que as taxas de juros no mercado baixem. É claro que não são taxas ainda sustentáveis do ponto de vista de custo de financiamento, principalmente para as pequenas e médias empresas, que enfrentam um grande custo de investimento e risco associado à sua atividade, em parte também derivado das condições estruturais da economia, deficiências nas infraestruturas, um mercado altamente competitivo, dada a entrada de bens e serviços dos outros países, principalmente da África do Sul, da China, etc. Mas penso que ainda existe um certo cartel entre os bancos, com os principais bancos comerciais em Moçambique, não é? Apesar da Associação Moçambicana de Bancos ter estado a colaborar com o Banco Central no sentido de baixar as taxas de juros, nós verificamos que não é com a mesma velocidade com que as taxas de juros dos bancos comerciais têm estado a reduzir, não é? Não obstante o Banco Central estar a fazer o seu esforço de reduzir as taxas de juros de referência. E principalmente porque temos um mercado financeiro limitado, dominado por praticamente 4 grandes bancos. Sim. E isso, em parte, pode levar a um certo cartel, não um cartel oficial, mas informal entre os bancos comerciais, porque eles comunicam. E depois também temos os bancos comerciais tendo no seu portfólio de investimento de aplicações os títulos de dívida, que concorrem com os empréstimos às famílias e ao setor privado. O fato dos bancos comerciais terem o governo como um dos grandes credores e que oferece uma certa segurança nos empréstimos, isso faz com que os bancos comerciais não estejam tão motivados a baixar a taxa de juros, porque tem um credor fiável, que oferece garantias, etc. E se tiver que decidir entre conceder empréstimos ao Estado ou às empresas e às famílias, os bancos comerciais tendem a emprestar ao Estado, não é? E, infelizmente, isso constrange o acesso ao crédito às famílias e às empresas e também aumenta a exposição ao risco da própria banca comercial, porque a dívida pública interna tem estado a crescer e significa que a exposição que as empresas, que os bancos comerciais têm ao risco na banca interna e associado ao crédito ao governo aumenta o risco e no futuro as taxas de juros podem continuar altas, não é?
Tendo em conta este aspecto relacionado com a dívida, sobre a sustentabilidade do fiscal às empresas, acha que esta medida foi acertada e benéfica para a economia? Bem, eu penso que eu prefiro olhar as coisas do ponto de vista estrutural. Não é? Esta medida do governo alivia, assim, o peso que as empresas têm, principalmente as pequenas e médias empresas que enfrentam dificuldades operacionais no seu dia a dia. Estamos a falar de dívidas contraídas entre 2011 e 2018 no valor global de 23 milhões de meticais. Sim, dívida essa que as empresas têm em relação ao Estado. Sim, sim. Bem, é um alívio, sim, para as empresas, mas as empresas precisam de uma intervenção, uma reforma mais estrutural por parte do governo. Não é? Essas medidas aliviam, sim, o custo operacional das empresas, não é? Mas, por outro lado, há constrangimento que essas empresas enfrentam que permanecem e que não estão a ser tratados. Não é? Por exemplo, o custo na importação de bens e serviços, matéria-prima que essas empresas enfrentam. Não é? Muitas das empresas que estão numa fase nascente e que precisam de se consolidar para poder competir com o mercado, precisam de um apoio do governo do ponto de vista de incentivos, isenções na importação de bens de capital, equipamentos, etc., para poder aumentar a sua produtividade e ter condições de competir no mercado. Então está a dizer que estas mudanças podem estar a proporcionar este ambiente? Não necessariamente. Refiro-me a mudanças mais estruturais que o governo tem que passar para as empresas. O fato de haver um perdão fiscal do governo às empresas não significa necessariamente que as empresas irão aumentar a sua capacidade produtiva. As reformas que eu me refiro, que são necessárias que o governo passe para as empresas, são reformas no sentido de aumentar a capacidade produtiva das empresas. E o que as empresas precisam para aumentar a capacidade produtiva? Elas precisam, primeiro, de um acesso ao financiamento a baixo custo e que elas consigam cumprir com as suas obrigações com o serviço da dívida. E, por outro lado, elas precisam de incentivos na importação de equipamento, tecnologia, etc. E a importação desses equipamentos são onerosos, têm uma carga fiscal. As pequenas e médias empresas reivindicam o elevado peso fiscal que tem na importação de bens de capital, etc. Então, elas precisam desse tipo de incentivos, principalmente na sua fase nascente, na sua fase de consolidação, para que posteriormente, na fase de maturação, elas consigam competir para o mercado, consigam produzir bens básicos a baixo custo e, consequentemente, os consumidores possam adquirir esses bens a baixo custo. Então, reformas como, por exemplo, acesso a infraestruturas, nós precisamos de um conjunto de investimento público por forma a baixar o custo de produção das empresas. Então, isso significa que há ainda um conjunto de instrumentos que o governo deve rever e não necessariamente focar em medidas pontuais, paliativas, como perdão da dívida, etc. O Banco Central tem estado a alertar para o contínuo aumento da dívida pública interna. Há como evitar este crescimento de endividamento interno? Bem, o crescimento do endividamento interno reflete a incapacidade das receitas do Estado fazer face àquilo que são as necessidades do ponto de vista de despesa do Estado. Então, primeiro, nós temos que rever a nossa estrutura fiscal por forma que as receitas do Estado possam aumentar. E isso, por um lado, passa por rever os elevados incentivos fiscais que os grandes projetos têm, porque é uma fonte de receita fiscal ociosa e que não está sendo devidamente explorada. E nos novos acordos de exploração dos recursos naturais devem ser acautelados por forma a aumentar as receitas fiscais. Por outro lado, temos que olhar para fontes de financiamento mais acessíveis, nesse caso pensando em dívida pública concessional, principalmente dívida externa, por forma a reduzir a pressão relativamente à dívida interna, que é onerosa, é de curto prazo e que exerce uma pressão para o nosso sistema financeiro. E, por outro lado, a contenção da despesa pública. Não é? Contenção da despesa pública no sentido de investimentos em setores prioritários, alocação eficiente de recursos. Temos as empresas públicas num nível muito preocupante do ponto de vista de resultados econômicos
E essas empresas necessitam de recursos e é o governo que tem que revitalização, na verdade, essas empresas. E isso é verdade que são as empresas que têm a obrigação de gerar resultados positivos de forma a pagar essa dívida, mas essa dívida é introduzida nas contas públicas e uma vez que essas empresas não conseguem pagar, é o governo que tem que pagar. Então isso exerce uma certa pressão para o aumento da dívida pública interna e da necessidade de refinanciamento. E, por outro lado, temos estado a assistir também à emissão de dívida para pagar dívida existente. Ou seja, o governo vai fazendo uma espécie de rollover da dívida, em que emite dívida para pagar uma dívida já existente que vai vencer. Então, isso faz com que nós entremos num ciclo vicioso de endividamento e é difícil de sair num contexto em que as receitas fiscais não tendem a crescer. Muito bem. Obrigada por nos ajudar a perceber esta questão e até uma próxima oportunidade. Vamos agora observar um breve intervalo. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. O Reino Unido é um dos maiores parceiros econômicos e financeiros de Moçambique, com investimentos que ascendem a milhões de dólares norte-americanos. Esta semana, o ministro britânico para a África e Desenvolvimento Internacional assinou um memorando de entendimento com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, que visa, dentre vários aspectos, partilhar experiências no setor de energia e gás natural. In the UK, we have significant expertise gained particularly in areas like Aberdeen, in Scotland, where we have worked extensively over a number of decades in the oil and gas sector. There is a lot of work that we can do in partnership together to ensure that Mozambique benefits from the substantial gas reserves you have, and that leads to greater prosperity for this country and ensures a bright future for all the people in Mozambique. Aliás, é interesse da Grã-Bretanha se tornar um dos maiores investidores em África, em particular em Moçambique. The British Prime Minister Boris Johnson is very keen for the UK to become the biggest G7 investor into Africa. I'm delighted to see more and more British companies setting up businesses here in Mozambique, and I am coming here on one of my first visits as a newly appointed minister to underline our commitment to work together in partnership for our shared prosperity. Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração da ENH revelou os setores-chaves onde incidirá o memorando de entendimento em alusão. Há muitas áreas que a Grã-Bretanha, porque há empresas britânicas já a atuar em Moçambique, no setor de óleo e gás, algumas delas já ganharam alguns concursos. Não irei aqui mencionar os nomes por uma questão de publicidade. E também, se vocês sabem, a experiência que há em Moçambique em relação à Pemba, a Grã-Bretanha já assinou um acordo. Portanto, há uma gemelagem com Aberdeen, entre a cidade de Pemba e Aberdeen, para poder desenvolver a autarquia de Pemba, no sentido de aproveitar ao máximo, portanto, os recursos e os benefícios que os recursos trazem. De modo que a Grã-Bretanha já está a trabalhar com Moçambique já há bastante tempo e este acordo vai catalisar ainda esse processo com mais ênfase no setor do gás e petróleo, onde a ENH representa os interesses do Estado. O acordo em referência vai permitir igualmente a atração de mais investimentos e consolidação de saberes, até mesmo no conteúdo local. Neste momento não posso aquilatar o impacto financeiro, mas trata-se de atrair investimentos. Significa que Moçambique, sendo um país com poupanças negativas, vai atrair poupanças a partir do exterior, neste caso a partir da Grã-Bretanha, não só da Grã-Bretanha, como também, porque a Grã-Bretanha, como sabe, é um país desenvolvido do ponto de vista do mercado financeiro. E, portanto, quem investe também na Grã-Bretanha significa que são fontes de diversos outros países. De modo a atrair poupanças de investimentos da Grã-Bretanha é atrair quase que a poupança global. Portanto, isto é importante, porque é a capital, digamos, do setor financeiro no mundo. Isto é importante. Segundo, a capacitação e a tecnologia será feita por via de formação,
por via de bolsa de estudo, por via de cooperação. A própria NH também tem o seu projeto de escola da NH e nós queremos ir a Aberdeen para aprender com a Universidade de Aberdeen neste setor de oil and gas, para fazer cooperação e consolidar essa mesma cooperação para a NH. E, portanto, a tradução em termos financeiros virá depois de termos planos concretos de ação e, a partir daí, projetos concretos onde vamos estimar os volumes de investimento vis-à-vis aquilo que são expectativas de ganhos. Portanto, neste momento, temos um quadro geral, um framework geral de cooperação que depois traduzir-se-á em ações e planos concretos onde podemos ter a tradução financeira desses mesmos planos. Assinado à margem da realização da 55ª edição da FACIN, o memorando de entendimento será renovado de 2 em 2 anos e a intenção da NH é ter um acordo a longo e médio prazo. Está na ordem do dia a atenção que o mercado tem vindo a dar às oportunidades de negócios que podem nascer com o início da exploração do gás natural da bacia do Rovuma, província de Cabo Delgado. É nesta lógica que o BNI está a se posicionar para oferecer soluções financeiras que ajudem o empresariado local a participar da cadeia de valor dos projetos de gás do Rovuma. Naturalmente, a indústria do gás em Moçambique vai contribuir para a transformação econômica de Moçambique, com os recursos naturalmente provenientes da exploração do gás. Nós vamos fazer a transformação econômica através da infraestruturação do país, através da industrialização do país. E o BNI, como Banco de Investimento e de Desenvolvimento, naturalmente que tem um papel extremamente importante, não só para o financiamento das empresas nacionais, do conteúdo local, para ter capacidade de oferecer bens e serviços aos grandes projetos, mas também na perspectiva de mobilização desses financiamentos nos mercados internacionais, procurando criar ligações entre o empresariado nacional e os investidores internacionais, procurando dar suporte ao empresariado nacional, não só em termos de financiamento, mas também em termos de capacitação técnica. Neste momento, o BNI está a mobilizar recursos financeiros a nível internacional para financiar empresas que não conseguem financiamento diretamente da banca local. Estamos neste momento, por exemplo, ou participamos no financiamento, por exemplo, da Coral Sul, da plataforma flutuante, através do nosso parceiro que é a TDB. Entramos no financiamento de 100 milhões de dólares através do TDB. Agora estamos a nos preparar para financiarmos a área 4. Portanto, nós estamos, na verdade, em todos os segmentos. A nível do upstream, estamos a entrar através dos nossos parceiros, porque não temos balanço suficiente para financiar com o nosso balanço, entramos através dos nossos parceiros e a nível do downstream nós procuramos sempre apoiar as empresas nacionais através de assessoria e também de financiamento com o nosso balanço ou com o balanço dos nossos parceiros. Tomás Matola fez estas revelações esta segunda-feira no quadro da realização da 55ª edição da FACIN, que decorre em Maputo. Na ocasião, o PCA do BNI fez menção aos serviços e produtos que o banco traz para este certame. Nós o que trazemos aqui são os nossos produtos e serviços para vender aos moçambicanos, para mostrar aos moçambicanos, para explicarmos, teremos aqui a oportunidade de explicarmos ao vivo como é que funcionam os nossos produtos, as condições, os preços e também teremos a oportunidade de apresentar os nossos produtos e serviços, propostas de parceria aos países, aos empresários internacionais que estão aqui representados. Portanto, para nós é uma grande oportunidade de realização de negócios e entendemos que a FACIN é uma grande festa da comunidade empresarial nacional e internacional. Outro sim, a feira poderá contribuir para a redução ou encurtamento da distância entre os investidores, financiadores e fornecedores de bens e serviços. Olhando para aquilo que é a conjuntura atual do país, esta feira é muito relevante e extremamente importante em virtude de encurtar distâncias entre os vários operadores da atividade econômica. Estão aqui representadas todas as províncias, estão aqui representados todos os setores da atividade, o que significa que as distâncias que os empresários, que os investidores, que compradores e vendedores iriam percorrer
para ir ao encontro dos produtos e serviços pretendidos, essas distâncias ficam completamente eliminadas porque todas as empresas do país praticamente estão sediadas aqui na Facim. Refira-se que o Banco Nacional de Investimento assegurou um financiamento de cerca de 60 milhões de dólares para os projetos agrícolas a serem desenvolvidos nas zonas rurais num período de 5 anos. Com uma história de 60 anos no mercado moçambicano, a Galp distribui produtos petrolíferos numa rede de retalho que cobre o vasto território nacional. A atividade da Galp em Moçambique inclui a comercialização, distribuição de lubrificantes e combustíveis líquidos, enchimento, armazenagem, distribuição e comercialização de GPL nos segmentos de retalho e wholesale. Evidente, a Galp já tem uma grande notoriedade. A feira é sempre uma oportunidade para fazer alguns contactos, é uma oportunidade para trabalharmos com alguns outros stakeholders e para, de alguma maneira, partilharmos alguns desenvolvimentos mais recentes e falarmos um pouco daquilo que são projetos a desenvolver, alguns em parceria, outros individualmente, e como acabam por estar todos os decisores concentrados aqui neste evento, portanto acaba por ser sempre um momento muito importante para fazermos alguns negócios e para darmos a conhecer a nossa atividade. Algum projeto concreto, não é, para os próximos anos que a Galp pretende? A Galp neste momento, em parceria, como eu referi, em parceria com duas outras empresas, está a construir um terminal de combustíveis de líquidos e gases e GPL na Matola. Está também a construir um terminal de armazenagem de combustíveis na Beira. Esses dois investimentos, em conjunto, estamos a falar de investimentos próximos de 150 milhões de dólares. Para além disso, temos vindo a crescer a nossa rede de postos de abastecimento e de lojas de conveniência. Nós, neste momento, já temos uma presença verdadeiramente nacional, estamos em todo o país e o nosso objetivo é duplicar a nossa rede, o número de postos, entre 2016 e 2020. E, portanto, neste momento estamos on track para concluir esse objetivo e vamos continuar a fazê-lo de forma consistente e de forma integrada, de maneira que possamos crescer com o próprio país. Para além destes investimentos, a Galp tem fortes ambições nos projetos a serem desenvolvidos em Pemba, no âmbito da exploração do gás natural liquefeito. Para além disso, temos também uma participação no consórcio da Área 4, em conjunto com os nossos parceiros da ExxonMobil, da ENI, da ENH, da CNPC e da Cogás, e portanto somos também uns investidores muito relevantes no desenvolvimento desses projetos que neste momento já têm em fase de construção o Coral, a parte do FLNG, e que esperamos nos próximos meses venha a haver também uma decisão final de investimento relativamente à componente onshore. Portanto, eu diria que os próximos anos a Galp vai ser com certeza um dos mais relevantes investidores neste país, sem prejuízo daquilo que temos vindo a fazer nos últimos 60 anos. Nós estamos consecutivamente e de forma permanente em atividade desde 1957. Eu quero dizer que a nossa presença neste país tem um histórico muito grande e tem um futuro igualmente brilhante. Portanto, o nosso objetivo é crescer como Moçambique e ajudar Moçambique a crescer também. Estes pronunciamentos foram feitos à margem da realização da 55ª edição da Feira Internacional de Maputo. Neste encontro, o responsável máximo da Galp Moçambique fez menção aos objetivos que norteiam a sua presença neste certame. Evidente, a Galp já tem uma grande notoriedade. A feira é sempre uma oportunidade para fazer alguns contactos, é uma oportunidade para trabalharmos com alguns outros stakeholders e para, de alguma maneira, partilharmos alguns desenvolvimentos mais recentes e falarmos um pouco daquilo que são projetos a desenvolver, alguns em parceria, outros individualmente, e como acabam por estar todos os decisores concentrados aqui neste evento, portanto acaba por ser sempre um momento muito importante para fazermos alguns negócios e para darmos a conhecer a nossa atividade. Refira-se que a Galp Energia tenciona, nos próximos anos, ser um dos mais relevantes investidores neste país. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força.
Momento agora para falarmos sobre o mercado financeiro, especialmente mercado de capitais, e para tal tenho em estúdio a nossa convidada, Glória Janeiro. Bem-vinda ao programa. Glória Janeiro, a Bolsa de Valores contém até o momento 9 empresas, de um total cotadas em títulos representados em ações. Este número de empresas reflete o potencial do nosso mercado acionista? Obrigado. Antes de mais, queria cumprimentar os telespectadores e agradecer à televisão de Moçambique por ter convidado a Bolsa de Valores a fazer presente neste canal e neste programa. Dizer que este potencial não constitui aquilo que é o potencial do mercado para a Bolsa de Valores de Moçambique, significa que no mercado existe muito potencial para que a Bolsa de Valores cresça, para que a Bolsa de Valores atinja pelo menos aquilo que são os patamares da região da SADC. Hoje, a região da SADC tem um rácio da capitalização bolsista em percentagem do PIB de 35%. Moçambique tem este rácio aproximadamente a 10%, significa que nós temos um potencial muito grande para explorar para o mercado e atingirmos aquilo que é o potencial do mercado, que é de 35% do rácio da capitalização bolsista em percentagem do PIB. Para isso, a Bolsa de Valores de Moçambique terá efetivamente que mobilizar recursos e financiar o setor empresarial público e privado, de forma que capte esses recursos, admita a cotação na Bolsa para atingirmos os níveis da região. Portanto, existe muito potencial. Perante este cenário que a Glória explana sobre o assunto, este número de empresas, qual é a dificuldade que a Bolsa tem estado a ter para capitalizar e trazer mais empresas à Bolsa de Valores? Neste momento, eu não falo necessariamente de dificuldades, mas falo de desafios. Portanto, Exato. A Bolsa de Valores está perante um desafio, portanto, de trazer empresas para admitir a cotação na Bolsa. Dos desafios, tem necessariamente o desafio de fazer o acompanhamento das próprias empresas, incentivá-las a virem à Bolsa, acompanhar a sua preparação, desde a sua estrutura, assim como todo o processo necessário para que elas venham à Bolsa. Portanto, vir à Bolsa não se cinge somente a empresa decidir vir à Bolsa, ela tem que estar preparada para vir à Bolsa, ela tem que reunir requisitos específicos para se admitir a cotação na Bolsa. E parece que esse tem sido o maior entrave. Neste momento, as empresas já estão-se a preparar, nós temos um conjunto de empresas que estão a se preparar. Nos próximos anos, nós teremos uma aderência maior de empresas a virem à cotação. Eu só vou lhe dar o exemplo de 2017 até 2019, nós tivemos uma entrada de 5 empresas admitidas à cotação. Houve um crescimento em 125% daquilo que é o número de empresas que existiam de 2017 para 2019. Portanto, nós temos de 4 empresas em janeiro de 2017 para 9 empresas em 2019. Significa que existe um trabalho que a Bolsa de Valores está a fazer com as empresas. As empresas estão a mostrar cada vez mais interesse de vir à Bolsa. Muitas delas estão no processo de preparação e este processo de preparação é um processo que carece de acompanhamento, carece de especialistas sobre a matéria, para que as empresas possam vir à Bolsa. Desde a preparação da sua estrutura societária, muitas delas nascem com características tipicamente familiares, elas precisam de mudar a sua estrutura para poder vir à Bolsa, é um processo. Algumas delas nascem como sociedades por cotas e por serem sociedades por cotas, elas não podem vir à Bolsa, elas têm que mudar da estrutura societária para sociedades anônimas e este processo de mudança, de preparação de contas, de relatórios, auditar as suas contas e ter um padrão, portanto, de gestão aceite no mercado bolsista, é um processo que as empresas ainda estão a enfrentar e estão-se a preparar para poder vir à Bolsa. Nós acreditamos que nos próximos anos teremos mais empresas a se admitirem à cotação, portanto, é um desafio. Consta que o principal indicador do mercado bolsista é a capitalização bolsista. Vamos agora falar de números. E evoluiu ao passar de 72 milhões e 900 meticais em 2017 para 85.339,46 milhões de meticais em 2018. Portanto, um crescimento em cerca de 17%. Qual foi o fator ou causa desta variação positiva da capitalização bolsista? O que é que tem a dizer?
Existem vários fatores que influenciam a capitalização bolsista e o seu crescimento, evidentemente. Estamos a falar da admissão à cotação de empresas, portanto, títulos, não é, das empresas, Sim, sim. que são ações, e também podem ser obrigações corporativas. Também tivemos uma aderência de títulos de dívida, que são as obrigações corporativas. Tivemos também a variação positiva da cotação dos títulos cotados em bolsa, portanto, os títulos, o preço dos títulos variou de forma positiva, influenciou significativamente a capitalização bolsista, e também, em algum momento, tivemos aquilo que é a admissão à cotação também daquilo que nós chamamos de obrigações do Tesouro. Portanto, são vários fatores que levaram a este crescimento. Já havia lhe falado há bem pouco tempo que, em termos de títulos no segmento acionista, tivemos um crescimento em 125%. Sim, então, sim. esse foi um fator muito considerável que afetou a capitalização bolsista. E também a negociação, portanto, o volume de negócios também influenciou a capitalização bolsista. É por isso mesmo que nós saímos deste patamar, portanto, que fez referência de 72 mil milhões de meticais para 85 mil milhões de meticais em 2018. No que tange ao valor de transações, este reduziu em 41% comparativamente a 2017, situando-se em 3,3 milhões de meticais. O que é que justificou já que estamos a falar de aspectos positivos, agora, o que é que justificou esta variação negativa? O volume de negócios, portanto, é muito afetado pelos fatores externos do próprio mercado, né? As variáveis que nós chamamos de exógenas. Portanto, nós tivemos alguns setores, portanto, da atividade no próprio exercício econômico que sofreram alguma desaceleração. Na Bolsa de Valores nós temos empresas cotadas no setor terciário, maioritariamente estão no setor terciário, e este setor terciário sofreu uma desaceleração em termos de crescimento do volume de negócios, e efetivamente influenciou também aquilo que é a negociação desses títulos em bolsa. Isso é que leva com que o volume de negócios, portanto, varie de época para época, dependendo da conjuntura econômica e do estágio da situação das empresas que estão cotadas na bolsa num determinado período de tempo. Pois bem, até o final de 2018, o índice de liquidez no mercado turnover atingiu o valor de 3,88%, em redução de 3,92% em relação a 2017. O que influenciou o índice de liquidez no mercado bolsista? O índice de liquidez é influenciado diretamente pelo volume de negócios. Acabamos de falar agora, sim, não é? Pois. Que efetivamente houve uma desaceleração no volume de negócios. Efetivamente afeta também aquilo que é a liquidez. Só vou lhe dizer que a liquidez não é nada mais, nada menos que, portanto, a relação que existe entre o volume de negócios e a capitalização bolsista. Portanto, se o volume de negócio sofreu uma desaceleração, efetivamente que o índice de liquidez também irá sofrer, portanto, na mesma proporção. Mas dizer que esta percentagem de 3% não se considera baixa. Normalmente, o índice de liquidez dos países, não é, que têm bolsas de valores dinâmicas desenvolvidas, não varia de 0,1%, 0,2%. Se nós atingimos os níveis de 3%, significa que são níveis muito altos. Significa que, apesar de haver uma desaceleração, o volume de negócios foi consideravelmente alto e que afetou efetivamente aquilo que nós chamamos de liquidez de forma positiva. O facto de nós estarmos aos níveis de 3%, não consideramos isso como se fosse um aspecto negativo em termos de liquidez do mercado bolsista. Pronto, penso que a questão que eu ia fazer já me respondeu, que era concernente a o que a Bolsa de Valores estava a fazer efetivamente para aumentar os níveis de liquidez no mercado, mas penso que aqui a questão já foi respondida com alguma clareza. E de seguida, como o potencial de capitalização do mercado bolsista moçambicano comparativamente à SADC, o que é que tem a dizer sobre todos estes aspectos que já aqui mencionou e que fez referência? Bom, em relação aos países da SADC, dizer que Moçambique não é dos países mais altos em termos do rácio da capitalização bolsista. Neste momento, quem está a liderar é a Bolsa de Valores de Joanesburgo, portanto, que é uma das maiores bolsas de valores da África.
portanto, tem uma capitalização bolsista acima de 350% em relação ao PIB do seu país. Nós, Moçambique, estamos acima de Angola, estamos acima da Suazilândia e de alguns outros países que também não têm e que estão nesta luta, nesta dinâmica do crescimento das próprias bolsas. Portanto, já tinha lhe dito que a nossa capitalização bolsista, neste momento, situa-se aproximadamente a 10% do PIB. Portanto, houve um crescimento considerável, mas ainda existe muito potencial para se fazer crescer. A capitalização bolsista na região da SADC, excluindo a Bolsa de Valores de Joanesburgo, é de 35%, mas se nós incluirmos a Bolsa de Valores de Joanesburgo, este rácio da capitalização bolsista em percentagem do PIB situa-se em 68%. Portanto, se nós quisermos atingir aquilo que é o rácio da capitalização bolsista da região da SADC, Moçambique terá que mobilizar financiamento, portanto, ao setor empresarial público e privado e admitir a cotação na Bolsa num valor aproximadamente a 8.600 milhões de dólares. Portanto, se nós conseguirmos mobilizar financiamentos nessa magnitude, aí sim vamos nos aproximar daquilo que as margens, portanto, do rácio da capitalização bolsista da região, portanto, da SADC. Muito bem, Glória Janeiro. Foi um prazer tê-la mais uma vez no Semanário Econômico. Nós ficamos por aqui. A Bolsa de Valores certamente que muitas outras vezes estará presente no Semanário Econômico.